eu tinha, logo depois das manifestações de junho, quando um dos 5 pactos que nós propunhamos, um deles era a reforma política, eu conversei bastante com a CNBB, a OAB e o Movimento contra a Corrupção, e propondo uma discussão sobre reforma política, porque nós considerávamos que era muito importante escutar os diferentes segmentos da sociedade. E já naquela época eles colocaram as posições deles para nós, que nós achamos bastante interessantes, né? E a partir daí foi feito todo um trabalho que eles foram recolher as assinaturas, eles estavam me dizendo que já tem quase 400 mil, e, de outro lado, nós concordávamos com isso e achávamos que era importante, para que a reforma política de fato pudesse sair, ter uma consulta popular que assumisse a forma, por exemplo, de um plebiscito. Isso significaria que ela teria muito mais possibilidades e probabilidade de fato ocorrer. E, mais uma vez, nós tratamos desse tema. Eles, inclusive, me comunicaram que vão fazer um grande chamamento no 7 de setembro, tendo em vista recolher mais assinaturas no sentido de criar toda uma situação de apoio à reforma política e, ao mesmo tempo, vão recolher assinaturas também para o plebiscito. Vai ser algo feito em comum. Eu externei que, do ponto de vista do que nós tínhamos tratado em agosto, acho que foi início de agosto, ou julho, final de julho do ano passado, nós reiterávamos amplo acordo quanto a isso, né? E, do ponto de vista do governo, nós apoiávamos todas essas iniciativas que busquem, de fato, uma reforma política que torne as instituições adequadas, né, ao tamanho do Brasil, adequadas hoje tanto às relações sociais, econômicas, que existem e que exigem cada vez mais que a sociedade seja ouvida, que haja uma participação da sociedade através dessa consulta, que torne também os mecanismos de controle do bem público muito mais claros do ponto de vista dos processos eleitorais, que resolva as questões relativas à representação, porque o Brasil tem, na prática, né, passado por vários momentos. Nesses vários momentos, as reformas políticas ocorreram. A última grande reforma política que nós tivemos data da Constituinte de 1988. Então, agora, seria mais do que oportuno que nós fizéssemos isso, tendo em vista maior transparência, mais ética nas relações político-eleitorais, uma discussão muito clara sobre a questão do financiamento público de campanha. Nós não íamos pautar ninguém, nós íamos abrir uma ampla discussão, né? Eles têm uma proposta, é uma proposta muito interessante. Acredito que o que nós temos de fazer é mobilizar toda a sociedade para que apresente suas propostas e submeter depois isso a uma forma de organizá-las e discutir, ou num processo de plebiscito, mas certamente com consulta popular, porque senão ninguém terá força para aprovar uma reforma política, né? Não é uma questão só do governo, não é uma questão só do parlamento, ou até só do judiciário, porque tem questões que estão sendo, né, eu diria assim, avaliadas no judiciário. É uma questão que eu acho que é da sociedade brasileira, da nação brasileira, da constituição dessa nação. Então, essa foi a primeira questão que eu discuti. A outra questão foi que eu cumprimentei a CNBB por uma parceria que nós fizemos, que também a essa eu discuti com eles logo no início do meu governo, quando eu assumi o governo, que foi a questão que nós estávamos extremamente interessados em fazer
uma política de cisternas que levasse a um volume que fizesse a diferença no Brasil. O Brasil não pode ter experiência piloto de 16 mil ou de 2 mil. O Brasil requer números mais robustos. Então, naquela época, a gente estava fazendo um balanço, né? No governo Lula, a gente tinha chegado a construir 325 mil cisternas e a gente queria modificar o ritmo para chegar a 1 milhão de cisternas. Eu estou aí falando cisterna porque cisterna é o nome que se usa para reservatórios de água dentro da casa das pessoas. Reservatório de primeira água com 16 mil metros cúbicos de água. Os de produção são com com 60 mil metros cúbicos de água. Ou 60 mil litros, desculpa. Eu fiz a confusão agora. Estou falando 60 mil litros. Bom, então, o que acontece? Acontece que a ASA, que é aquela associação, né, do semiárido, ela deu uma grande contribuição na implantação dessas cisternas. E nós conseguimos chegar a 1 milhão. Nós conseguimos chegar a 1 milhão e estamos comemorando 1 milhão. Então, também oficialmente estendi o cumprimento do governo a essa parceria que nós reconhecemos, que foi por causa dela, né, essa parceria com a ASA, né, e com outras entidades, mas eu destaco a ASA porque foi mais volumosa com a ASA, né? Nós devemos a parceria com os governadores e a ASA, né? Então, por exemplo, no Nordeste, você fazia parceria num estado como o Ceará, e o estado do Ceará também fazia parceria com a ASA, e assim nós conseguimos colocar esse 1 milhão de cisternas, né? Então, agradeci isso também. E depois também discutimos a importância também da participação conosco em todas as áreas educacionais que os movimentos e as entidades, as instituições filantrópicas da igreja tiveram conosco. Não só da Igreja Católica, mas no caso eu estava agradecendo a Igreja Católica, mas tenho de reconhecer que outros credos religiosos, evangélicos, espíritas, protestantes, de todos as tendências, tiveram nesse processo. Então, esses 3 temas foram os objetos dessa conversa que eu tive com a CNBB nessa tarde. A senhora falou em reforma política, Falei. Inclusive financiamento público de campanha. Queria perguntar para a senhora, o PSB até agora não deu uma explicação sobre a propriedade do jatinho que era usado na campanha do Eduardo Campos. A senhora acha que a Marina deve uma explicação sobre isso, já que envolve financiamento de campanha? Olha, eu quero te dizer o seguinte, eu não estou acompanhando isso, porque você vai me desculpar, mas não é objeto do meu mais profundo interesse. Agora, acredito que nós que somos candidatos, inexoravelmente, temos de dar explicação de tudo. Especificamente sobre o tema, eu não estou, assim, extremamente atualizada. Acontece que, independentemente de eu estar atualizado ou não, é uma questão, é como vocês fazem comigo. Vocês me perguntam, eu tenho de responder. Uma hora ou outra, né, eu tenho de responder. Tem coisas que eu não acho correto eu responder, né? Eu não faço avaliações pessoais sobre candidatos de forma alguma. Não acho que isso seja uma postura correta. Agora, acho que candidato a qualquer cargo eletivo, principalmente a presidente da República, está sujeito a ser perguntado sobre qualquer questão e deve responder. E a senhora acha Se puder, né? A senhora acha normal uma eleitora da senhora ter recebido prótese dentária um dia antes da senhora gravar o programa eleitoral? Olha, eu acho que está errado o seguinte, vou te dizer. Tinha de ter recebido antes. E vou tentar explicar para vocês. Porque o Bolsa Família é um programa que ele tem hoje um aspecto que é muito importante. Como nós tiramos os 22 milhões da pobreza pelo cadastro, né? Ficou aquilo que nós achamos que é a pobreza que está a pobreza extrema escondida, a pessoa nem sabe de tudo que ela tem direito. Então nós definimos que tinha de fazer a busca ativa. Quando você faz a busca ativa, para a pessoa receber o Bolsa Família, você tem obrigação de fazer para os outros programas.
Um dos programas que eu considero mais importantes é essa questão do Brasil Sorridente. Ali no município próximo da comunidade da Batatinha, tem duas coisas. Tem uma unidade do Brasil Sorridente completa, porque não é só o tratamento dentário, porque em alguns lugares tem o tratamento dentário, mas não tem o laboratório de prótese. E lá tem o laboratório de prótese. O lamentável é que tenha dado para ela só um dia antes da minha chegada. Tinha obrigação de, quando ela recebesse o Bolsa Família, receber também, porque essa é a parceria. Para que nós botamos um laboratório de prótese lá no município? Para que a pessoa que não tem dente, porque não ter dente, gente, é uma coisa que nós não podemos conviver assim, achando normal a pessoa não ter dente. Ela não consegue, é uma questão até de saúde dela. Ela não consegue, né, comer direito, ela não consegue mastigar os alimentos, portanto, ela vai ter dificuldade de digerir. Além disso, tem uma questão sociocultural aí. A pessoa não ri. Então, uma pessoa que não pode rir, então, respondendo a sua pergunta, eu sou contra que eles tenham feito isso antes de eu chegar. A obrigação tanto do Ministério como da Prefeitura é ter rastreado todo mundo que precisa. Não tem, hoje no Brasil, essa história de que é uma benesse a pessoa receber uma dentadura. Benesse coisa nenhuma, é uma obrigação do Estado. É um direito do cidadão, principalmente quando a gente tem um programa como esse Brasil Sorridente. Eu vou te dizer, muitas vezes, num comício, tá? Muitas vezes eu participei disso e fiz isso. Antes, quando eu estava ainda como ministra do presidente Lula e depois como presidenta. Você vê uma pessoa sem... vai numa cerimônia, você vê uma pessoa sem dente. Aí eu chamo o prefeito ou o governador. Falou, prefeito, governador, nós podemos dar dente para a pessoa porque tem um programa social para isso, que se chama Brasil Sorridente. Então, eu acho o seguinte, busca ativa vale para renda e para dente, para dentadura também. Vale para os dois. O erro não está em ter dado. O erro é ter dado tão tarde. Presidente, qual que é a opinião da senhora sobre esse debate em curso no governo da possibilidade do Tesouro e os bancos públicos estarem ferindo a lei de responsabilidade fiscal em função das pedaladas? Olha, vamos fazer uma coisa. Tá certo, você concluiu? Qual é o debate? Porque esse debate não é do governo, não está dentro do governo. Esse debate é da imprensa com o governo. Dentro do governo, nós sabemos como é que funciona a liberação de recursos. Eu já respondi sobre isso e reitero a minha resposta anterior, que é a seguinte: você tem um processo de pagamento que implica em toda um ritual. Esse ritual tem de ser cumprido, porque, caso contrário, ou você paga errado ou você paga mal. Então, o que eu acho é que nós vivemos num momento de campanha eleitoral. E isso tende a politizar processos técnicos que sempre ocorreram e nunca foram politizados. Então, eu acredito o seguinte, até agora, pelo menos até onde, e olha que eu insisto, porque eu acho que um presidente da República não é assim uma atividade lateral ele gerir. É intrínseco de um presidente da República se preocupar com a gestão. Porque se ele não se preocupar com a gestão, esse presidente da República está querendo ser ou rei ou rainha da Inglaterra. Então, como a gente não pode ser rei nem rainha da Inglaterra, eu me preocupo com a gestão. Então, eu me informei sobre isso. A informação que eu tenho é que trata-se de processos similares ao que ocorre em outros momentos. Sugiro o seguinte, gente, que a gente trate dessa questão sem as paixões políticas eleitorais. E o debate da Bandeirantes, candidata, a senhora vai participar mais do primeiro debate mesmo? A senhora se preparou para ele hoje? Olha, eu sempre me preparo para os debates porque eu acho que a minha obrigação é chegar no debate e responder as perguntas o melhor que eu posso. Eu não sei tudo,
mas procuro me informar o máximo possível, porque é óbvio que eu, como presidente da República, eu tenho de dar explicações sobre vários assuntos. Então, eu me preparo, sim. E acho muito importante ter um debate. Vamos dizer assim, meu desejo é participar de todos os debates que eventualmente houverem. Né? Não vou participar de 10, mas bem uns 4 ou 5, sei lá, mais para 4 do que para 5, eu pretendo ir. Presidente, na sexta-feira sai o PIB. A senhora acha que vai ser momento para os pessimistas comemorarem? Não discuti essa questão. Você está falando com a CNBB? Não. Eles me disseram que eles estão, inclusive, num processo de discussão a respeito da família. Nós discutimos a família. O fato que da família ter assumido tantas formas novas. Né? Antes você tinha a família, a chamada família mãe, pai e as crianças. Hoje você tem muitas famílias, né, e começamos discutindo por causa disso, que é dirigida por mulheres. E as mulheres têm um papel importantíssimo na família, porque mulher não deixa filho para trás. A gente sabe disso, né? É intrínseco a questão da maternidade, né? E nós estávamos discutindo a respeito do fato que muitas vezes eles estavam falando da violência, porque o tema vai ser a paz. Mas acabamos discutindo as mulheres e a família, por causa da violência familiar ser muito... a maior causa de violência contra a mulher, a gente sabe que é de pessoas próximas a ela, né? Então, a gente estava discutindo isso, a importância de reforçar os laços familiares como uma forma de você reforçar a família, os valores, diminuir a violência, ou seja, tem uma questão ligada à família que implica em tudo isso. E também foi discutido o fato de outras formas de família estarem sendo discutidas, inclusive com o patrocínio, né, do Vaticano, discutindo algo que eu acho fundamental, que é a atualização desse processo. Que família é essa a qual nós nos referimos, que hoje existe no mundo? Não é uma questão de eu ser contra ou a favor, é uma questão de eu reconhecer que essas famílias existem, né? A família não é mais aquela que foi, por exemplo, eu também não vou falar a minha idade, porque vocês sabem, que foi quando eu nasci. Não era. A típica família de quando eu nasci, lá em Belo Horizonte, era mãe, pai e filho. E ainda as tias, os tios, a família estendida, que era muito boa, né? Porque você aprendia com seu pai, com sua mãe, com seus tios, com suas tias, com sua avó. Foi o que eu tive. Eu vou falar para você. Hoje eu vejo o meu neto, tá? Eu acho que para ele é muito bom se ele tiver uma família estendida, né? Se eu pudesse estar lá perto dele, né? Até porque outro dia algum de vocês aqui mesmo me perguntou se eu estava me sentindo humana, se estava me humanizando. E eu disse que até onde sabia eu era humana. Mas vocês vejam a ironia. Eu chego lá em Porto Alegre, a mania dele atualmente são planetas, porque ele está assistindo aquele desenho do Wall-E. Então, eu viro para ele e pergunto, você é da onde? Do planeta Saturno. Ele é de Saturno. Então, eu fiquei muito impactada porque meu neto é de Saturno, do planeta Saturno. E da onde é a mãe dele? Também do planeta Saturno. Agora, ele me disse que eu não era do planeta Saturno. Ele disse para mim que eu era do planeta Júpiter. Eu sou do Júpiter. Presidente, sexta-feira sai o PIB. Qual que é a sua expectativa? Eu não tenho expectativa, eu não faço estimativa prévia, não. Nunca fiz expectativa, não força a barra. Não fiz. Está muito preocupado em relação a esse cenário de mudança com a Marinha e queda do Aécio. Como é que a senhora vai tratar a sua campanha? Porque antes a polarização era muito clara, Aécio, Dilma, Aécio. Agora com esse novo ator em cena. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Atualmente, eu estou
no início da minha campanha, tratando de uma questão e com muito foco nessa questão, sabe? Que é a seguinte: nós consideramos, e aí eu estou falando também por todo o grupo do governo, que muito dos programas não é do conhecimento da população. Então, por exemplo, né, eu acho que a população não conhece a extensão do Pronatec, apesar de eu saber que entre os temas mais debatidos na internet, um deles foi o Pronatec. Então, eu vou me dedicar a fazer, você me desculpa, mas eu tenho de beber água. Eu vou me dedicar a esclarecer o que eu puder e discutir proposta. Por quê? Porque eu acredito que tem uma característica central na minha campanha. É mostrar duas coisas. Mostrar todos os avanços que nós mantivemos e ampliamos quando se refere ao que herdamos do governo Lula. E, ao mesmo tempo, toda a preparação para um novo ciclo de crescimento econômico. Nós estamos construindo a base para esse novo ciclo. Uma das questões essenciais vai ser a educação. A outra é grande investimento em infraestrutura. A outra é que o Brasil tem de se desburocratizar. O Brasil foi muito burocratizado, tanto pela nossa herança tradicional, né, ibérica, mas, sobretudo, pelo fato que nós passamos 20 anos sem investir, passamos 20 anos cuidando do caixa. É isso que nós fizemos. E, nos últimos 12, nós reconstruímos. Agora temos de fazer, de fato, uma mudança do Estado. O Estado tem de se desburocratizar, todos os padrões de gasto público têm de ficar extremamente explícitos e temos de fazer uma modificação no sentido de acabar com a falta de prazo. Tem uma mania, né, nos governos, é que as pessoas não querem ter prazo, porque é como se você desse, é como se fosse uma diminuição você ter de cumprir um prazo. O que é cumprir um prazo? Um prazo é se não sai uma licença da Anvisa, alguém tem de ser responsabilizado. Se não sai uma licença ambiental, alguém tem de ser responsabilizado. Não pode ser, tá, justificativa para qualquer processo pouco profundo e desqualificado. Não é justificativa. Ah, meu querido, dá para fazer tranquilamente. Não, você vai ter de combinar duas coisas. Uma coisa é deixar público. Deixar muito público, muito transparente. Tudo que é transparente é bom. Agora, eu queria falar mais uma última coisa. Queria dizer para vocês, querida, eu estou encerrando, sinto muito. Eu não posso fazer entrevista coletiva todo dia, porque ninguém é de ferro, né? Apesar de eu gostar muito da presença de vocês e ter certeza que vocês acham muito bonito esse palácio. Muito bonito. Depois da campanha, né, presidente? Olha, meu querida, eu fico muito emocionada pelo seu desejo. E nós também ficamos emocionados com a sua vontade. Tá bom, tá bom, tá bom. Somos todos quase de ferro já, presidente. Mas para vocês, eu prometi e vou cumprir. O que eu prometi mesmo? Vou lembrar, pera lá. Lembrei que vocês vão ter um café da manhã. Foi isso? Ah, macarrão. Não, o bacalhau não. O bacalhau, eu vou fazer os dois macarrões. Você quer o bacalhau? O bacalhau é uma moleza de fazer, tá? Posso falar? É simplíssimo o bacalhau. Você corta várias coisas, bota uma camada, bota outra, bota uma camada, você vai ver o bacalhau. Agora, é sem reclamações. Sem reclamações. Tchau.